Bem, vamos lá. Eu vou ensinar aqui, primeiramente, como fazer a formatação das células. Depois eu vou para toda a questão de estilização e tudo mais, que continua sendo ainda formatação. Vamos lá. O primeiro erro, o primeiro problema que dá para identificar nessa tabela é justamente que está tudo solto, está tudo em células individuais. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, tá vendo que não são duas células juntas ou três células juntas, tanto faz, é cada uma individual. E esse é o primeiro problema que a gente vai corrigir. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Mesclar. E como eu faço a mesclagem? Fácil, eu só seleciono quantas células eu quero, nesse caso só essas duas, e clico aqui, ó, mesclar células. Não tem segredo. E veja que o nome aqui ele já ficou centralizado certinho, mas poderia acontecer de que isso aqui, o alinhamento horizontal, vertical, não tivesse centralizado. Lembrando que esse aqui é o horizontal e esse é o vertical. Se isso aqui estivesse baixo, o texto ia descer um pouquinho e tudo mais. Mas agora perceba que essas duas células estão juntas. Eu não tenho como clicar em uma ou clicar em outra. Quando eu clico aqui em cima, ele já seleciona as duas colunas, que é a coluna P e a coluna Q. Se eu clicasse aqui, ó, veja que aqui em cima eu estou selecionando individualmente, mas aqui já está mesclado. Eu mesclei de forma horizontal. Eu também poderia mesclar aqui de forma vertical, sem problema nenhum, mas esse não é o objetivo. E ainda tem mais uma coisa. Vou mesclar aqui essa e essa no individual. Mas agora tem uma questão. Eu preciso fazer esse mesmo processo todas as vezes? Não. Eu vou colar a formatação. Ou seja, eu vou colar a cor da borda, o tamanho da borda, a cor do fundo, a cor do texto, o tamanho do texto, o formato do texto. Isso eu vou colar. Mas o texto do local da célula que eu copiei, eu não vou colar. Eu vou copiar somente a formatação. E como eu faço aqui? Veja que eu já selecionei aqui essa célula que já está mesclada, já está formatada do jeito que eu quero. Ctrl C para copiar e eu seleciono até onde eu quero. Ctrl Alt V. Fazendo assim eu colo somente a formatação. Não confunda Ctrl Alt V com simplesmente Ctrl V, porque se eu fizesse somente Ctrl V aqui, eu só replicaria a minha célula que eu copiei. E ainda por cima, se eu fizesse Ctrl Shift V, eu colaria somente o texto. Por exemplo, eu já copiei aqui, se eu colasse, por exemplo, nessa parte verde aqui, ó, Ctrl Shift V, opa, eu coloquei Ctrl Alt, desculpa, Ctrl Shift V. O que acontece? Eu copio somente o texto sem mudar a formatação da célula que eu estou colocando o texto. Mas eu não quero isso, então Ctrl Z para refazer. Aí, aliás, Ctrl Shift Z, ele refaz o que eu desfiz, basicamente. Ctrl Z desfaz. Eu vou replicar isso que eu acabei de falar aqui também. Tem uma forma de ir para lá para baixo da tabela, ou seja lá o que você estiver fazendo, mais rápido, que é como? Ctrl Shift, setinha para baixo. Ele vai lá direto para baixo. E aqui eu simplesmente vou colar a formatação que eu já copiei. Pronto, não tem nenhum segredo e até lá embaixo já está colada a formatação. Aqui também é a mesma coisa. Selecionei as células que eu quero, aperto em mesclar. Claro, isso não precisa ser somente duas. Se eu quisesse, poderia ser 4. Opa. Eu acho que... tá, porque vai somente ficar um texto. Aqui porque eram 2 textos diferentes, ele só pega o primeiro lá. Mas aqui, ó, poderia ser 4. Mas eu não vou fazer isso, claro. Aqui é de 2 em 2. Mesclei. Copiei essa célula. Agora eu posso selecionar até onde eu quiser. Eu cliquei no início aqui nessa célula. Segurei Shift e cliquei aqui. Pronto, ele já fez a seleção. Normalmente. Ctrl Alt V. Pronto. Aqui pode ser a mesma coisa. Tem um porém.
Tá vendo que eu já fiz essa seleção aqui? Eu acho que dá pra ver certinho. Então, eu poderia, segurando Ctrl, eu apertar para fazer outro tipo de seleção. Mas só que, se eu fizesse isso, aconteceria um problema. Que é esse aqui, ó. Vou selecionar aqui. Apertando Ctrl, eu vou selecionar esses dois. Ou segurar e arrastar para selecionar. E vou tentar colar a formatação. Mas olha o que vai acontecer. Era para funcionar. Enfim, o que aconteceria era uma mensagem de erro. Mas não foi. Eu acho que... desculpa. É porque eu não... Como eu dei Ctrl Z, eu perdi a minha formatação que eu tinha copiado. Aí eu esqueci de copiar de novo. Agora vamos testar de novo esse errinho para ver se ele acontece agora. Finalmente aconteceu. Aqui, ó. Esse erro que acontece. Por quê? Porque são várias seleções, ou seja, são seleções diferentes. Se eu tirar aquilo ali, ele vai funcionar normalmente. Aí eu vou aqui de novo, Ctrl Alt V e pronto. Eu poderia fazer a mesma coisa nessa parte branca aqui, ó. Mas eu acho que já estaria muito repetitivo. E eu não quero ficar somente nisso. Mas enfim, você viu que dá para fazer com tudo. Saiba o que você está copiando e onde você está tentando colar. Tá vendo que aqui eu estou copiando coisas que são mescladas, células mescladas, e são duas. Ou seja, se eu clicasse, por exemplo, aqui nessa célula M, nessa coluna M aqui dessa célula M4, e tentasse colar essa formatação que eu copiei, olha o que aconteceria. Ele mesclaria automaticamente a coluna MN, a célula, né, daquela coluna. Por quê? Porque a formatação que eu copiei, ela está mesclada. No Excel, se fosse do programa realmente instalado no computador, eu poderia fazer uma coisinha aqui que seria o quê? Eu seleciono 3 ou mais, quanto eu quiser, e colaria essa formatação e ele simplesmente já pegaria. Ele já funcionaria, no caso, para preencher todas aquelas 3 células com uma formatação independente de eu estar copiando um estilo que tenha 2, 3, 5, 10 células mescladas. Se eu selecionar só 3, ele colaria só naqueles 3. Mas aqui é um pouco diferente, porque não tem todas essas funções. Aqui eu estou fazendo no Excel do Google, vamos dizer assim. É a planilha do Google. Ou seja, se você quiser copiar uma coisa com uma célula individual, você vai ter que formatar primeiro uma célula individual. E se você quiser copiar uma coisa com mais células mescladas, saiba que quando você colar, vai ser colado aquela quantidade exata de células mescladas. Nesse caso aqui foram 2, se eu copiasse um estilo que tivesse 5, aqui ele juntaria 5 células para colar o estilo certinho. Mas eu creio que já deu para entender, não preciso continuar explicando isso. Vamos para uma outra parte, que é o quê? Como eu tiro o estilo mais rápido? Que eu quero tirar essa formatação que eu fiz besteira, eu botei demais, ou sei lá. Eu simplesmente aperto Ctrl barra. Que barra é essa que eu tô falando? Essa que fica perto do Shift, essa aqui, ó. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte para ver se vai dar pra ver. Cadê? Ai meu Deus do céu, não tô nem enxergando. Agora sim. Essa barra aqui, simplesmente essa. Não confunda com a que fica do lado direito do teclado, tá? Que é essa aqui, ó. Não confunda com essa. É essa aqui que fica perto do Shift, fica perto do Z. Enfim, Ctrl e essa barra ali limpa toda a formatação. Limpa a formatação, não o texto. Para limpar o texto é só apertar Delete. Delete só tira o texto e não tira a formatação. Aí você faz os dois e é limpa completo. Agora vem uma questãozinha de automatização. No caso, seria um preencher inteligente. E seria o quê? Tá vendo esse nome aqui, capítulo 40, 41, 42 e tudo mais? Então, eu posso digitar isso um por um, mas não seria o mais inteligente. O que seria o mais inteligente fazer aqui? Seria simplesmente pegar essa célula aqui, e tá vendo que aparece esse quadradinho azul aqui do lado direito inferior? Eu simplesmente clico nele e arrasto para onde eu quiser. E ele vai automaticamente completar. Porque ele percebeu que existe uma sequência numérica e ele vai continuar com ela. Mas se atente a uma coisa. Isso não vai acontecer sempre. Se você só selecionar uma célula, ou uma célula mesclada, tanto faz. Isso aconteceu aqui porque eu tinha já
um padrão antes. As minhas células anteriores declaravam ou evidenciavam que existia um padrão. Aí o preencher automático aqui, inteligente, tanto faz, ele já identificou esse padrão e só replicou ele. E esse padrão é somar 1, ou seja, 45, 46, 47 e por aí vai. Mas se eu tivesse, por exemplo, só o número 1 aqui, e eu quisesse um padrão que aumentasse de 1 em 1, ficar 1, 2, 3, se eu tentasse arrastar para baixo, o que aconteceria? Ele simplesmente iria copiar. Por quê? Porque nenhum padrão foi mostrado, nenhum padrão foi evidenciado. Ah, então quer dizer que se eu colocasse 1 e 2 para ficar mais ou menos igual aqui, funcionaria? Também não. Por quê? A diferença entre isso e isso é que aqui tem já muitas células que declaram com certeza que isso já é um padrão. Ele já reconheceu porque tem muito atrás dele mostrando que realmente é isso que está acontecendo. Mas aqui não. Aqui simplesmente o que eu fiz foi replicar o conteúdo que estava nessa célula aqui. Ou seja, o número 2 e a formatação dele que está sem formatação. Mas ele copiaria a formatação também se eu fizesse isso. Tanto que você viu que quando eu cliquei aqui ele copiou a formatação do de cima. Então, como eu faria para dizer que isso aqui é um padrão se eu tiver só poucos números sem precisar digitar muito? Eu simplesmente selecionaria duas células que mostram o padrão que está acontecendo. Nesse caso o padrão é somar mais 1. Aí eu simplesmente clico aqui, arrasto e pronto, ele vai preencher automaticamente porque ele já reconheceu o padrão. Isso aqui funcionaria não somente com o padrão somando 1 mais 1. Se eu arrastasse para baixo, ele já reconheceu o padrão, isso aconteceria também certinho. Uma coisa que aconteceria também é poderia colocar segunda, terça e ele continuaria fazendo com dias da semana. Ele não reconhece somente com números. Funciona também com dias da semana. Uma outra coisa aqui que seria bom fazer é colocar essas bordas um pouquinho mais grossas. Como que eu formato uma borda? Eu vou selecionar aqui toda a tabela, Ctrl Shift para baixo, ele seleciona tudo para baixo. Ctrl Shift para direita, eu vou selecionando para direita, né? Aliás, se eu apertasse somente Shift, ele selecionaria também as células. Ctrl Shift é só para ir para o final direto, só que para a direita aqui não está funcionando, para baixo funciona. Ai, essas funções limitadas do Excel do Google, mas tudo bem. Do lado de mesclar célula, a gente tem a opção bordas. Clicando aqui, a gente tem o estilo da borda que a gente quer. A gente vai querer uma borda com um pouquinho mais grossa e a cor vai continuar sendo preta. Só que agora eu quero que todas as bordas sejam com esse novo estilo que eu defini. Eu não quero somente a parte externa, eu poderia colocar somente tipo, na borda mesmo, mas eu quero tanto na borda exterior como na interior. É só clicar aqui em cima, pronto. Tá tudo enchido. Eu poderia colocar qualquer outra cor, poderia colocar qualquer outro tamanho, um outro formato também de borda, por exemplo, aqui pontilhado, se eu quisesse. Vamos botar até aqui, ó. Clicar aqui com uma cor diferente, uma cor vermelha. E pronto. Ele mudaria, mas ficou horrível, né? Eu não quero assim. E creio que já tá tudo formatado do jeitinho certo. Não tem muito mais o que ensinar, mas existe uma coisinha que seria importante. Vamos dizer que vamos pensar que esse nome aqui, ó, ele ficou muito pequeno. Ou seja, no caso, ele ficou muito pequeno para a célula dele. Vamos lá. Vamos dizer que é Lyra Primes Mints. O que aconteceu? O conteúdo ficou maior que a célula que ele cabe. Que ele tá, no caso, que ele cabe não, né? Que ele tá. Se eu clicasse duas vezes aqui, ele botaria um tamanho adequado para aquela fonte automaticamente. Mas veja que essa célula, a coluna P, no caso, agora está muito maior que a coluna O. E isso não está, pelo menos do meu agrado, né? Se eu segurasse Shift, pelo menos no Excel lá da normal, né, do que você instala, selecionasse esses dois aqui, se clicasse, arrastasse até onde você quisesse, poderia ser vários, poderia ser só esses dois, nesse caso é só esses dois. Se segurasse Shift e apertasse duas vezes aqui, ambas ficariam com o mesmo tamanho, mas só que aqui não acontece isso porque eu já falei, funções limitadas. Mais ou menos funciona isso. Eu selecionei essa parte aqui de cima, eu estou selecionando as colunas, eu não estou selecionando uma célula específica. Eu arrasto, sem segurar nada, só arrastar mesmo. Pronto. Todas as duas células que eu selecionei tá do mesmo tamanho. Se eu selecionasse isso aqui tudinho,
clicasse em qualquer lugar aqui, se arrastasse, todas vão ficar com exatamente o mesmo tamanho, mas eu não quero isso. Então eu vou desfazer. Lembre-se que eu estou clicando aqui, eu não estou clicando nessa célula. Tanto que aqui que fica cinzinha, cinza escuro. Aqui também poderia fazer a mesma coisa. Selecionar um monte. Deixa eu selecionar aqui um monte. Eu posso arrastar, tem que ficar um pouquinho mais para cima. E pronto, tudo fica do mesmo tamanho se eu quisesse, mas tanto faz. E olha a diferença que o alinhamento faria, por exemplo, o alinhamento vertical. Se eu colocasse aqui embaixo e aqui para a esquerda, tá vendo a diferença? E aliás, o alinhamento justamente também é uma das coisas que é copiada também na formatação. Creio que seja só isso, não tem nada a mais a ensinar. Numa próxima aula eu vou tentar explicar sobre fórmulas. Por exemplo, essa aqui, ó, igual soma e qualquer coisa aqui, dessa célula até essa célula, pronto. Aí o valor aqui, no caso, foi 0, né, porque não tem nenhum valor. Mas se eu colocasse 2 e aqui esse valor aqui, pronto, ele somaria automaticamente. É isso que eu vou ensinar na próxima aula. Até mais.